Bem, penso que já estamos ligados. Boa noite a todos. Em nome da Iniciativa Liberal, do Núcleo Territorial da Póvoa de Varzim, eu gostaria de agradecer a presença de todos neste primeiro webinar, organizado pelo nosso núcleo. O meu nome é Ricardo Zamit e sou coordenador do Núcleo Poveiro. Serei o moderador deste primeiro debate sobre a cultura. Neste momento, gostaríamos de agradecer a vossa presença naquele que é o primeiro de uma série de webinars temáticos. O nosso núcleo pretende desenvolver nos próximos meses. Estamos a aproximar-nos das autárquicas e tentaremos lançar alguns temas quentes que possam servir de base daqui até esse momento. Em cada webinar, com a transmissão em direto para todo o mundo, através do YouTube e do Facebook, a nossa ideia é trazer um tema e um painel de convidados. Para esses convidados teremos algumas perguntas selecionadas pelo nosso núcleo, os nossos membros fizeram esse trabalho, e no final responderemos algumas perguntas do público que poderão desde já fazer no chat. Eu pedi a atenção a que, se fizerem alguma pergunta, que colocassem o nome da pessoa a quem querem dirigir a pergunta, de forma a que ela possa responder de uma forma mais fácil e saiba que é para ela que se dirige a pergunta. Dito isto, enquanto esperamos por algumas ligações de última hora, passamos desde já para a apresentação do nosso painel 2 com os nossos três convidados. Os convidados são João Aidos, Carlos Martins e Vicente Ferreira da Silva. E para perceberem um bocadinho o percurso de cada um, eu tenho aqui um pequeno resumo daquilo que é o currículo de cada um deles e gostaria de começar pelo João Aidos, que é licenciado em teatro, é produtor, ator, gestor, programador e engenheiro de projetos culturais em todo o território nacional. Já foi diretor das artes do Ministério da Cultura, coordenador do projeto Complexo Convento de São Francisco em Coimbra, responsável pelo projeto Santarém Cultura, consultor do projeto do novo Centro de Educação e Cultura na Quarteira, conselheiro do Portugal na Expo Dubai 21 e 22, autor de projetos de recuperação e construção de vários teatros e cineteatros, e aqui referia com a vossa atenção porque ele participou no Cineteatro Garrett, portanto, no projeto de recuperação aqui da nossa cidade. Organizou conferências, nomeadamente encontros com a lusofonia, o parque e a cidade, conversas no convento, encontros com a cultura, isto na Covilhã, e depois em Santarém, as conferências de Terra de Cabral. E, finalmente, foi fundador da ACTA, da Companhia de Teatro do Algarve e Fémero, Companhia de Teatro de Aveiro e fundador de várias redes de programação nacionais e internacionais. Se tiver aqui alguma questão que o João queira ver corrigida, faça favor de me dizer, mas eu penso que isto é um bocadinho, é um resumo resumido daquilo que foi a experiência do João durante os últimos anos e ainda é. O nosso segundo convidado é Carlos Martins, licenciado em Economia pela Universidade do Porto, pós-graduado em Turismo Cultural na Universidade de Barcelona, doutorando em Geografia pela Universidade do Porto, adjunto do Secretário de Estado da Juventude, foi vereador da Cultura, do Turismo e Desenvolvimento Económico no município de Santa Maria da Feira. Isto do ponto de vista político, neste momento ele também é membro da Iniciativa Liberal, é um dos nossos mais novos e mais recentes membros. Do ponto de vista profissional, é sócio-gerente de várias empresas da área de planeamento e comunicação cultural, coordenador do Estudo Macroeconómico, desenvolvimento de um cluster de indústrias criativas no norte de Portugal, coautor do Plano de Gestão do Centro Histórico do Porto Património Mundial da Unesco, foi presidente da ADIC, membro do Conselho Nacional de Cultura, secção das Artes do Ministério da Cultura, coordenador das Candidaturas Internacionais de Guimarães 2012, todos se lembram da Capital Europeia da Cultura, consultor das Nações Unidas na área da Economia Criativa e Turismo, docente do curso de Gestão Cultural na Universidade de Santiago de Compostela e, finalmente, também docente de mestrado em Indústrias Criativas na Universidade Católica Portuguesa. Eu pergunto na mesma ao Carlos se haverá aqui alguma coisa a corrigir nesta pequena introdução. Não, está tudo bem, para além do exagero. E deixa-me antes de mais dizer muito boa tarde, ou boa noite já a todos.
Ok, boa noite, Carlos. E passando para a terceira apresentação do nosso Vicente Ferreira da Silva, que é o nosso terceiro convidado, que tem 54 anos e formação em Gestão e Estudos Europeus. Neste momento vai defender uma tese de doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais. Nos últimos 3 anos, muitos já sabem disto, ele foi assessor do presidente Rui Moreira na Câmara Municipal do Porto. Ele é fundador e membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, portanto, é prata da casa, e está aqui com uma função provocatória, eu diria, perante o nosso painel, que terá que responder a 3 perguntas colocadas pelos nossos membros e, se não houver aqui nada a corrigir por parte dos nossos caríssimos convidados, eu passaria para a primeira pergunta. A primeira pergunta, dentro deste tema que são as políticas liberais para a cultura, tem a ver com, é de âmbito nacional, mas também poderá ser dirigida localmente, porque gerir um país e gerir uma autarquia poderá ter aqui alguns paralelismos que podem ser exercidos. Portanto, em 2019, a indústria cultural criativa correspondia a cerca de 3% do PIB. Portanto, isto é um valor significativo de contributo para a riqueza nacional. No entanto, é uma atividade que aparenta ser muito dependente de subsídios. E a nossa primeira pergunta é, isto é verdade? Esta atividade é mesmo dependente de subsídios ou isto é apenas uma impressão que fica entre linhas, digamos assim? Se isto é verdade, deve a indústria cultural libertar-se desta dependência? Se sim, e como? Portanto, esta é a primeira pergunta. Eu gostaria de dirigi-la ao João Aidos, que poderá começar desde já a responder. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar os meus colegas de painel e à Iniciativa Liberal por esta iniciativa e agradecer, obviamente, a amabilidade do convite. Relativamente à questão em causa, ou dessa pergunta, digamos que a pergunta é um bocadinho mais complexa do que assim à primeira vista parece, porque isto tem várias camadas e vários layers, ou estamos a misturar as indústrias culturais e criativas assim dessa forma, e portanto também depende se estamos aqui a falar da sua influência no país, das indústrias culturais, e quando falamos de apoios e subsídios normalmente também temos que focar exatamente o que é que estamos a conversar. Estamos a falar das estratégias da tutela ou do Ministério na área da cultura, em termos dos apoios que existem, depois também tudo o que tem a ver com políticas públicas mais na área do poder local, das autarquias nesta área. Quando falamos de indústrias culturais e criativas, a abrangência é sempre muito maior. Não estamos a falar só tudo o que tem a ver com as artes performativas ou artes visuais, a sua amplitude é muito maior e nessa amplitude há uma série de áreas que não dependem tanto de alguns apoios do Estado, que normalmente são normais noutras áreas também que existem da nossa sociedade. Portanto, a área, no fundo, do design, da publicidade, a rádio, a televisão, a moda, o artesanato, a joalharia, todas essas áreas, o cinema, a fotografia, compõem um leque, não sei se estou a lembrar, o património, compõem um leque muito grande. E todas estas áreas, esta questão do apoio à criação, ou o chamado subsídio, que acho que é um mau nome, digamos que não é transversal a todas estas áreas. Portanto, cada área tem uma dinâmica muito própria. Dentro da área da cultura, efetivamente, existe um conjunto de apoios do Estado, ou parcerias, eu considero mais parcerias, com os criadores a nível nacional, sobretudo estruturas profissionais, há algumas mistas, mas sobretudo estruturas profissionais nesta área. Mas isso também faz parte de uma responsabilidade que eu considero do próprio Estado, de apoiar determinadas áreas que são fundamentais para um equilíbrio de diversidade e de acesso ao público dentro das suas várias áreas, e focando mais dentro das artes performativas. Nem todas estão no mesmo patamar e a economia e o mercado não respondem da mesma maneira. Portanto, uma coisa é a música
e dentro da música tem dezenas de áreas da música, umas mais específicas e com públicos mais especializados, música clássica, bem, não vale a pena música contemporânea, digamos que um mercado muito mais global da música pop, etc., que tem também uma resposta económica completamente diferente relativamente aos públicos e aos próprios mercados. Portanto, nestes equilíbrios e nesta questão também dos acessos das pessoas a todas estas diversidades, obviamente a tutela deve ter uma política pública de acesso o mais possível a criações dentro de todas estas áreas. Não podemos comparar aquilo que existe na área da dança contemporânea com a área da música pop. São públicos completamente distintos, são patamares e completamente distintos, e economias completamente distintas também, muito diferentes umas das outras. E também temos que perceber um bocadinho qual é que é o papel também estruturante do próprio Estado, quer criar condições para todo este setor, e o que é que este setor depois influencia na economia local, na produção de conhecimento e naquilo que da sua influência nos territórios, e como é que isso é feito entre uma ação mais da tutela e uma ação mais das autarquias locais, ou das estruturas que também têm uma política mais descentralizadora. Eu acho que neste momento uma das grandes reflexões é, até numa altura em que se está a fazer muito a passagem de responsabilidades, as transferências de competências para as autarquias, que serviço público é que deve prestar o poder central e o poder local, e como é que esse trabalho conjunto pode ser feito e complementarizado. Mas é um bocadinho que eu posso, se calhar, dizer para já. Se eu acho que é muito dependente, não. Acho que há uma responsabilidade mínima de criar condições e de apoios a que esta diversidade se mantenha, porque senão teríamos só o próprio mercado a regular um conjunto de áreas que economicamente têm outras respostas em termos da procura, e isso seria muito nocivo para a diversidade, que é extremamente importante. Muito bem. Ouvimos o João Aidos, que acabou por deslizar um bocadinho sobre aquilo que era a pergunta, mas deu para perceber que é mais complexo do que parece e que cada caso é uma realidade. Eu passaria já para o nosso segundo convidado, para o Carlos Martins, e gostaria de ouvir-se relativamente a esta pergunta. Muito obrigado, Ricardo. E também, como disse o João, queria agradecer o convite, queria dar os parabéns também por esta iniciativa. Penso que é muito interessante que neste ciclo autárquico se comece exatamente por discutir os assuntos com mais profundidade, no processo de construção dos programas políticos de cada partido, em cada autarquia, e queria dar os parabéns e agradecer o convite e cumprimentar o João e o Vicente por este painel. Eu diria que sim, mais ou menos com o mesmo racional diria o contrário enquanto resposta do que disse o João, ou seja, é verdade que é complexo, mas sim depende muito do Estado. Isso não é necessariamente bom ou mau, mas depende. Eu acho que objetivamente o setor cultural e criativo ou as indústrias culturais e criativas, e vamos já precisar estas questões, dependem demasiado do Estado, na minha opinião. Mas é verdade também que falar em cultura ou indústrias culturais e criativas, estamos a falar de muitos segmentos, quer do lado da oferta, quer do lado da procura, é importante percebermos isso. Quando falamos de cultura, falamos, por exemplo, em educação artística. Pergunto se alguém acha que é mau que a educação dependa do Estado. Em geral, se nós não nos queixamos que o Estado invista nas escolas, não podemos queixar-nos que invista nas escolas de música, por exemplo, ou seja, e é setor cultural. Se muitas vezes criticamos o Estado por não preservar o nosso património, não podemos dizer depois que depende demais o setor do património do Estado. E, portanto, há aqui questões complexas e cada um destes setores são específicos e não só do lado da procura, como do lado da oferta. Do lado da oferta, quando falamos de setor cultural criativo, nós temos também muitas realidades. Temos artistas independentes, temos coletivos, temos muitas associações sem fins lucrativos, temos fundações, temos escolas, temos microempresas, temos grandes empresas, infelizmente se calhar não tantas como devíamos neste setor.
temos equipamentos geridos por entidades públicas, temos equipamentos geridos por entidades privadas, temos o Estado nas suas diversas camadas, desde logo o municipal, como maior investidor em Portugal em cultura, mas também temos empresas comerciais a investir em projetos culturais, também temos mecenato, talvez muito menos que aquilo que devíamos, mas também temos, e portanto é um sistema complexo. Mas no geral, o peso do Estado é avassalador, é hegemónico e é talvez demasiado. No entanto, Portugal é dos países da Europa que menos investe em cultura dentro do próprio orçamento do Estado. Isto, parecendo um paradoxo, só confirma a fragilidade disto tudo. E não é por acaso que, em resumo, nós temos o país da Europa, ou um dos países da Europa com a Roménia e com a Bulgária, com menos taxa de participação cultural das pessoas. Ou seja, os portugueses são quem menos lê livros, quem menos vai ao cinema, quem menos visita museus, mas também quem menos toca um instrumento, quem menos escreve, quem menos pinta. Isto, enquanto evolução civilizacional, enquanto desenvolvimento da comunidade, é obviamente uma fragilidade muito grande e nota-se noutras áreas do desenvolvimento. Mas se quiséssemos apenas isolar a dimensão empresarial, temos de facto um conjunto de setores da economia que podemos considerar nessa gaveta das indústrias culturais e criativas. E mesmo assim é muito frágil todo este sistema. Quando se fala em 3% da economia, convém também perceber que métricas é que são usadas. Muitas vezes usa-se, por exemplo, a produção de software ou desenvolvimento informático como dentro deste setor, o que é bastante discutível, porque nem toda a produção de software está ligada à dimensão estética e funcional daquilo que se pode chamar de dimensão criativa. E, portanto, mesmo assim, se formos mais precisos nessa análise, fizemos comparações internacionais, Portugal nem é dos países que tem mais peso destes setores na economia. E, portanto, o que eu acho é que nós só podemos pensar na dimensão económica se a anterior também estiver resolvida. Há quem fale neste setor cultural criativo como sendo um iceberg, em que aquilo que vemos à tona é a dimensão económica, é o peso que tem na economia, a criação de emprego, riqueza, da exportação, etc. Mas para termos essa ponta do iceberg com relevância, com escala, temos que ter na base uma população interessada no fenómeno cultural, participante culturalmente. Isso implica, acima de tudo, uma dimensão educativa. E, portanto, nós temos, de facto, um déficit fundamental no processo educativo na relação com este setor. Depois, a partir daí, tudo é frágil. Nós investimos em Portugal 0,2% do orçamento do Estado na área cultural e, portanto, nós estamos a formar portugueses mais atentos, mais preparados, com mais espírito crítico, com mais sentido estético, que depois possam também gerar mais valor económico. E, portanto, não se pode pedir que também tenha mais autonomia económica se não temos a montante mais investimento na capacitação do próprio setor. Isto, na minha opinião, é mais complexo, como dizia, por esta razão, mas também porque o próprio setor se acomodou a esta situação. Eu acho que aí sim é uma dimensão que vem ao encontro daquilo que estava a ser dito. É um setor que tem pouca escala, tem muitas vezes uma grande fragilidade na sua sustentabilidade, nas relações laborais, na sua permanência enquanto atividade, e, portanto, sendo assim, vai mendigar junto do Estado a sua própria existência e sobrevivência. E o Estado, obviamente, aproveita essa fragilidade. E vemos aqui uma pescadinha de rabo na boca que faz com que talvez interesse às duas partes este sistema frágil e em que os portugueses não se revêem e cada vez se afastam mais do setor. Eu acho que esta questão de fundo implica nós percebermos o papel de cada uma destas partes neste jogo e perceber que se queremos ter também crescimento económico a partir destes setores, e aí temos que não podemos tratá-lo como sendo um setor mendigo, que depende do Estado, temos que lhe dar também instrumentos de apoio. Por exemplo, quando vamos analisar todos os programas do Compete, mesmo agora no plano de resiliência, por exemplo, este setor não existe, não há nenhuma linha sobre isto. Quando formos ver, por exemplo, a perda que houve com a pandemia neste setor é exatamente igual à perda com a aviação, e é maior do que no turismo, percentualmente à escala europeia. E ninguém aplicou 1 cêntimo para além de dar mais ou menos uns subsídios para se mendigar, para manter essa independência do Estado. E eu tenho receio que isso interesse às partes, e o que me custa mais enquanto cidadão é perceber que podíamos ter aqui, de facto, um setor de vanguarda, de desenvolvimento, de inovação do país e que vive nesta sombra, neste poder hegemónico do Estado e que às vezes parece que tem pouca vontade que deixe de ser assim. Obrigado, Carlos. Penso que terminaste a tua intervenção. Muito bem. Penso que já temos aqui uma resposta mais dentro daquilo que foi a pergunta e a opinião do Carlos. Penso que difere ligeiramente da opinião do João. Mas passaria então para o terceiro convidado de hoje, para o Vicente Ferreira da Silva, e gostaria que nos desse a sua visão sobre este tema e sobre esta pergunta em particular. Sim, muito boa tarde.
ou boa noite. Também quero agradecer a ti, Ricardo, e à iniciativa da Póvoa, Liberal da Póvoa, esta iniciativa. Acima de tudo, o que é essencial para que os eleitores tomem uma decisão informada é precisamente pôr as pessoas a refletir sobre determinadas circunstâncias e nada começar pela cultura. Eu também quero agradecer ao João e ao Carlos a disponibilidade, sobretudo porque são pessoas com créditos firmados na área da cultura e, portanto, tenho aqui muito a aprender com eles e até a refletir de modo a poder ver o contraponto do ponto de vista ideológico, digamos assim. Bem, eu começo por dizer que para qualquer liberal, na minha opinião, e sim, eu não posso falar por todos, tenho que falar por mim, qualquer liberal deve considerar que a cultura é um bem público. E, portanto, nesse pressuposto deve ser o mais eclética possível. Qual é o problema que advém daqui? É eventualmente uma coisa que já foi referida aqui pelo Carlos, que é o facto de muitas vezes os governos, que são efetivamente os principais financiadores da cultura em Portugal, na maior parte do caso, e também o poder público, vamos falar assim, o poder público é o principal financiador da cultura em Portugal, portanto, muitas vezes tem a tendência ou a tentação de aproveitar essa circunstância para pré-selecionar determinado tipo de programas culturais que têm, muitos deles, alguns objetivos políticos. Aproveitando aquilo que foi dito pelos anteriores oradores, o que é que eu diria que está aqui o grande problema? Está precisamente naquela situação que é a questão entre a divisão entre a filantropia, que é uma coisa que não é muito usual na nossa cultura portuguesa, portanto, quando nós olhamos para os países anglo-saxónicos, e aqui eu vou falar, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, quer dizer, as grandes instituições culturais, e aqui só para não... vamos lá ver uma coisa. O João e o Carlos disseram uma coisa muito importante, quer dizer, quando a gente fala de cultura, nós estamos a falar de uma coisa super abrangente, portanto, tudo é englobável à partida dentro desse conceito. E, portanto, há naturalmente áreas que são mais rentáveis do que outras, mas quando nós falamos aqui neste pressuposto e pensamos no que é feito nas culturas diferentes da nossa, neste caso da anglo-saxónica, o que é que nós vimos? Vimos que as grandes produções culturais são todas apoiadas por investidores privados. Estamos a falar de filantropia pura e dura. E é uma coisa que, infelizmente, não se verifica muito no nosso contexto empresarial. Não é inexistente, mas não é algo que seja visto como a norma. E depois, como todos os assuntos que passam pela opinião pública, há aqui uma questão de percepção. E, nesse aspecto, quando nós queremos, de certa maneira, objetivar essa percepção, o que é que nós vemos? Vemos que os apoios públicos que são dados às iniciativas culturais, independentemente da área de onde elas vêm, independentemente da ideologia que está por trás daqueles que estão a promover espetáculos culturais, não há retorno nas bilheteiras que depois permita autossustentar essas produções culturais. Pronto, e do ponto de vista de um liberal, isto é uma questão que não pode deixar de ser refletida. E eu, para já, para intervenção inicial, ficava por aqui. Há aqui umas situações que tenho a certeza que vamos discutir ao longo da conversa e parece-me que vai ser muito interessante a reflexão que vamos produzir aqui. Muito bem, obrigado, Vicente. Eu não sei se o João ou o Carlos querem fazer aqui algum contraponto relativamente a estas intervenções. Se não quiserem, eu avançaria então para a pergunta número 2. Deixa-me só aproveitar já agora, só aproveitar uma coisa. Ambos disseram aqui uma coisa que é muito importante. Quando nós estamos a falar de cultura, portanto, e na cultura nós temos que considerar o quê? Criação de riqueza. Criação de riqueza que vem exatamente do facto de estamos a falar de atividades criativas e artísticas. E nós estamos a entrar num tempo, isto é importante porquê? Porque nós estamos a entrar num tempo em que a imaginação e a criatividade vão ser o capital que vai distinguir as nações no futuro. E, portanto, quanto mais incentivo houver essa produção, melhor. Temos realmente algumas preocupações ideológicas, e isto partindo, não se esqueçam que eu ao princípio disse que a cultura é um bem público, eu continuo, acredito nisso convictamente, mas o facto de muitas vezes ser instrumentalizada para um determinado contexto
político causa os seus problemas. Eu só queria deitar aqui mais esta lenha ou esta acha para que a nossa discussão possa evoluir um bocadinho. Ricardo, deixa-me só, sobre isto que disse o Vicente, dar a seguinte nota. De facto, há um conjunto de correntes de pensamento à escala internacional, nomeadamente a nível europeu, que vão exatamente por este caminho que o Vicente estava a sugerir, que é, nós assumimos que a ciência é uma área de desenvolvimento económico, de produção de riqueza, porque tem um efeito direto e indireto sobre toda a economia. Nós acreditamos que a tecnologia também tem essa capacidade, esse impacto na sociedade. E há quem defenda que a criatividade é o terceiro vértice deste triângulo. A ciência trabalha com um determinado tipo de conhecimento, a tecnologia trabalha com um determinado tipo de conhecimento e a cultura e a criatividade trabalham com outro tipo de conhecimento. Quando nós compramos um telemóvel, estamos a comprar parte de ciência, parte de tecnologia, mas muito também de criatividade, todos os conteúdos que estão ali dentro ou que nós podemos ter acesso para. E é esta dimensão que de facto tem um grande poder económico e que tem crescido muito, nomeadamente no mundo anglo-saxónico, porque muitas vezes não tem este preconceito de partida, que é achar que quando se fala de economia, então deixa-se falar de cultura. Não é exatamente assim. E este é um problema que nós temos enquanto sociedade, montada muito numa lógica de filosofia da gestão cultural a partir do pensamento francês, e que é termos este complexo de não perceber que as duas faces fazem parte da mesma moeda. É possível nós termos uma dimensão de bem público, de interesse público, educativa, de defesa do património, etc., e termos o outro lado, que é com isso produzir economia, produzir valor, produzir riqueza, produzir emprego, e não temos nenhum complexo em relação a isso. Mas parece que é impossível, é proibido falar de economia quando se fala de cultura. Isso é uma falta de inteligência coletiva que nos faz-nos perder por um lado, porque nos afasta dos próprios beneficiários deste processo e, por outro lado, porque nos impede dos benefícios também económicos, não só económicos, sociais, educativos, urbanos, etc., mas também económicos do setor. E querer muitas vezes cortar esta dimensão é penalizar todas elas, porque depois também as empresas não se interessam tanto por este tema, como dizia também o Vicente, as próprias pessoas estão menos dispostas a pagar pelo bem, por este bem, que tem uma dimensão também de valor económico, as pessoas muitas vezes estão disponíveis para pagar. E o que é que faz? Faz com que os nossos consumos também vão mudando. As pessoas deixam menos de ter interesse daquelas áreas mais complexas, mais difíceis, estão menos iniciadas nessa dimensão, e a cultura passa a ser ver televisão, ver uma série na Netflix ou jogar no computador, que também tem uma dimensão criativa, obviamente, mas que nós não somos competitivos claramente nessa dimensão. Por exemplo, a nossa língua está a perder muito na competitividade internacional, exatamente porque não conseguimos fazer produtos culturais em português que fossem competitivos internacionalmente. Porquê? Porque também não sabemos alimentar essa cadeia. Isto é um problema grave e é uma pesquinha de rabo na boca, porque não crescendo por aí, não geramos valor económico, não geramos sustentabilidade, os artistas ficam mais dependentes, muitos deles têm que desistir do próprio setor e é um problema, uma espiral negativa que vamos construindo, e em 40 anos não conseguimos dar a volta a isto, pelo contrário. Não temos aumentado nada o nível de participação cultural dos portugueses, não temos aumentado nada, por exemplo, a disponibilidade das pessoas para investir mais do seu orçamento familiar no setor, mas também não temos aumentado o investimento das empresas no setor, também não temos políticas fiscais que sejam atrativas em relação a isso, etc. Há aqui muito a fazer nessa dimensão, mas desde logo não ter nenhum preconceito em relação a olhar também economicamente, não apenas economicamente para o setor. Isso tem sido muito complicado e é um assunto que, quando se coloca em cima da mesa, vem logo um movimento de acusação, de que estamos a capitalizar a dimensão cultural. Não é verdade, ela também tem essa dimensão. Todos precisamos de pôr pão na mesa e ela também nos pode ajudar para isso. Posso só complementar aqui aquilo que o Carlos estava a dizer? Claro. Porque efetivamente o grande problema que o Carlos estava a focar agora, e eu estou plenamente de acordo com o que ele estava a dizer, tem a ver sobretudo com a questão da escala das cidades, a escala do país, daquilo que é efetivamente a realidade da densidade que nós temos de mercado. E efetivamente as nossas cidades, qualquer cidade em Espanha, são cidades que têm 300, 400 mil habitantes, e a nossa realidade, para uma cidade média de 40, 50 mil habitantes, é essa a nossa realidade. E temos que perceber que o que existe é uma falta, e o que isto obriga a ter uma visão macro do desenvolvimento económico das cidades cada vez maiores. O que significa que a área da cultura, a área da educação são cruciais, são no fundo as bases fundamentais do desenvolvimento económico de qualquer planeamento de uma cidade. O problema
é que além de estarmos em desfavor em termos dessa escala, porque as nossas cidades não têm uma urbe suficiente, ou as grandes cidades em Portugal, para, obviamente, ajudar neste processo, também não existe uma visão macro de transversalidade entre as várias áreas. Não é possível pensar a cultura hoje em dia, e mais no nosso país, sem a área social, sem a área educacional, sem a área de ambiente, sem a área de desenvolvimento urbano de uma cidade. E isso faz parte de um todo. Eu pensar a minha cidade, o espaço público, a questão do branding da cidade, a questão do como é que desenhamos a nossa cidade, onde é que as pessoas se encontram, quais são os conteúdos, qual é o património, isso faz tudo parte de um processo em que a cultura deveria ser a base. A cultura e a educação são a base de desenvolvimento, as vitaminas quase do processo de construção de uma própria cidade. E o problema é que não existe visão, nem uma transversalidade, nem um trabalho macro de pôr, obviamente, na agenda a área da cultura. Como é que ela pode ser transversal? Obviamente há muitas cidades que têm ido por aí, há muitos projetos que pretendem albergar um bocadinho esse objetivo, e há uma série de presidentes de Câmara e responsáveis pelo desenvolvimento do território que pensam um bocadinho assim, mas ainda estamos muito longe disso, mas mesmo muito longe. Basta ver os planos, as comissões de coordenação, como é que olham para a área da cultura, que é sempre uma área que esquece que deveria ser transversal para uma série de áreas, que agora começa um bocadinho a ser, mas esse, quanto a mim, é um grande problema, que é uma falta de visão da responsabilidade que deveria haver e da oportunidade que ainda por cima existe de pôr na agenda de desenvolvimento económico do território a educação, a cultura, como esse fator fundamental. Ricardo, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa, e eu por acaso aqui não estou em discordância com nenhum dos dois, se é que alguma vez tive, não é? Nós estamos aqui a falar sobre pontos de vista, sobretudo diferentes, para que a discussão seja mais rica e que o problema seja discutido e analisado de maneiras diferentes. Eu por acaso, foi referido aqui há um bocado, quer a escala pelo Carlos, quer a questão da descentralização pelo João, e eu sou muito crítico da atual descentralização, e só vai, neste caso, aumentar o problema que o João acabou de descrever. Porquê? Porque o objetivo do governo é financiar-se com esta descentralização, da maneira como está estruturada e da maneira como está planeada. O objetivo do governo é financiar-se nos orçamentos dos municípios. E isso só vai trazer, não é no imediato, mas no médio e no longo prazo, vai trazer problemas suplementares aos municípios, que também, naturalmente, vão ter que fazer escolhas na questão da cultura. E a minha questão principal é sempre isto, e já foi referido aqui, pelos dois, pelo Carlos e pelo João, que é até que ponto é possível fazer um distanciamento entre aquilo que é o papel do Estado como financiador e o seu interesse como governante político, tendo em conta que representa uma ideologia. Porque criar riqueza, criar conhecimento através da cultura e do apoio às atividades criativas devia, na minha opinião, permitir que essas pessoas, esses agentes que criam essa riqueza e que criam esse conhecimento e que estão disponíveis para colaborar e para aumentar aquilo que é a produção cultural no país, devia ser livre, inteiramente livre, disponível para que eles pudessem dar uso à sua expressão criativa sem qualquer tipo de pressuposto. E eu, que não tenho o conhecimento que tem o João e que tem o Carlos desta área, a percepção que eu tenho, e isto é muito importante, é que precisamente há alguns contrapostos, alguns pressupostos e algumas, digamos assim, situações que implicam que essa capacidade criativa seja limitada. Obrigado, Vicente. Eu penso que já adiantaram alguns dos pontos das perguntas que nós temos a seguir, e ainda bem, pois significa que as perguntas estão bem alinhadas com o tema. E aproveitar, porque falou-se aqui de transferências para autarquias, falta de visão. Eu penso que esta falta de visão, e quando o João referiu falta de visão, se referia também, além das autarquias, também a nível nacional,
Penso que é um pouco porque nós podemos ter falta de visão a nível local, mas se não houver um impulso a nível nacional, também não fica fácil implementar certo tipo de programas e de esforços conjuntos. E por falar em esforços conjuntos, eu passaria então para a pergunta 2, se me permitirem, e é precisamente isso, fala das várias sinergias entre as cidades. Geograficamente, e começando pela Póvoa, a Póvoa de Varzim faz parte de uma região com vastos equipamentos culturais, criando uma rede de capacidade de apresentação pública enorme. Começando pelo Porto, e dando apenas alguns exemplos, temos o Pavilhão Rosa Mota, Coliseu, Rivoli. Em Braga temos o Altice Fórum Braga, o Teatro Circo, entre outros. Em Viana do Castelo temos o Centro Cultural Coliseu de Viana, Teatro Municipal Sá de Miranda, e agora para breve, e é uma das questões que está em cima da mesa, é a Praça Viana, na antiga Tourada, orçamentada em mais 3,5 milhões de euros, mais um equipamento num raio de 50 km aqui à volta da Póvoa de Varzim. Guimarães tem multiusos, Centro Cultural Vila Flor, em Famalicão há equipamentos, em Vila do Conde temos o Teatro Municipal, e aqui na Póvoa de Varzim temos o tal Cine Teatro Garrett, com o qual contribuiu com alguma ajuda aqui o nosso caro João Aidos, e futuramente vamos ter uma Póvoa Arena num esforço financeiro a rondar os 10 milhões de euros, e do ponto de vista da gestão pública, a pergunta é muito simples. Portanto, temos aqui um cluster em termos geográfico muito interessante, com muitos equipamentos concentrados num raio relativamente pequeno. As vias de comunicação são bastante eficientes, seja o metro, seja as autoestradas. Portanto, a pergunta é, faz sentido cada município continuar a desenvolver-se com projetos autónomos, cada um por si, ou devemos construir uma rede cultural regional que otimize toda esta oferta? Ou seja, os tais chamados clusters, portanto, criar aqui uma rede de oferta em que os municípios se complementem, em vez de fazerem concorrência entre eles e gastando dinheiros públicos desnecessariamente, quando se entrassem aqui em cooperação, penso que seria mais fácil. Portanto, a primeira pergunta é esta. E junto, ou em conjunto com esta primeira pergunta, devem estes equipamentos servir de palco de apresentação ou como incubadoras de criação artística? Portanto, eu deixaria a pergunta, poderemos começar novamente pelo nosso João Aidos, e gostaríamos de saber o que é que ele pensa então relativamente a estes equipamentos aqui à volta na região do Porto e no Grande Porto. Bem, pois, mais uma vez a pergunta pode ter muitíssimas leituras. Eu se calhar começo por um ponto, que é, continua a existir, um dos nossos grandes problemas é a falta de mapeamento e planeamento efetivamente do país numa série de áreas. Está-se neste momento a fazer mais ou menos um estudo e pode-se chamar mapeamento, mas um diagnóstico de saber efetivamente quantas pessoas é que trabalham na área da cultura, quem são e como é que elas são. Portanto, fazer efetivamente uma radiografia, quem são as pessoas na cultura. Agora que tivemos uma situação gravíssima económica, pela primeira vez o Estado decidiu perceber o que é este setor. E isso é transversal numa série de áreas, nomeadamente os equipamentos. Se o Ricardo perguntar ao Ministério da Cultura se tem algum mapeamento dos equipamentos em Portugal, por acaso tem agora, o último que fui eu que o fiz e que voluntariamente também, como numa perspectiva do win-win, o dei ao Ministério da Cultura. Mas não há efetivamente um levantamento de fundo classificado de que equipamentos é que existem em Portugal, que equipamentos é que existem na região norte, quantos equipamentos é que existem de uma determinada tipologia, porque o Ricardo obviamente referiu uma série de equipamentos, mas todos eles alguns têm missões distintas. Eu não posso comparar um Coliseu com o Multiusos de Guimarães, com o Fórum de Altice, porque eles próprios têm características físicas completamente distintas, e há uma confusão até de quem decide fazer estes passos. E esse é que é o grande problema. E primeiro decidem fazer sem um programa e sem um levantamento, sem perceber
sem perceber o território, sem perceber as necessidades do território, sem fazer uma avaliação nomeadamente a questão da escala. Se me pergunta se chama-se Praça Viana, é isso, o multiusos que é para... Neste momento temos dois. Temos um em Viana, orçamentado em 3,5. Não, o que estava previsto, desculpa, que eles estão a prever para a Póvoa. Para a Póvoa é o Póvoa Arena. É isso, eu queria dizer o Póvoa Arena, sim. Ok. O Póvoa Arena. Sim, se me levanta assim essa questão muito direta, já específica da Póvoa Arena, devo-lhe dizer que de uma maneira muito subjetiva, mas também objetiva, não creio que faça muito sentido fazer um equipamento desses neste momento. Ou isso é resultante de um objetivo muito específico, fruto de um levantamento, de uma pretensão, de um programa que efetivamente o território demonstrou que um equipamento, porque dizer que este Póvoa Arena, o que é isso o Póvoa Arena? É um edifício multidisciplinar, mas multidisciplinar para quê? É para o corporate? É para eventos esportivos? É porque as pessoas esquecem-se que muitas vezes isto não dá nem para uma coisa nem para outra. Vamos lá ver, mesmo o multiusos que existe em Viana do Castelo, feito pelo Souto Moura, nada tem a ver em termos de... Eu não posso fazer o Fantasma da Ópera lá, posso fazer no Coliseu, mas não posso. Eu não posso fazer uma grande conferência internacional lá, não posso. Não tem uma série de salas que, por exemplo, o Fórum Altice tem, mas ele quando foi planeado, o seu target de negócio tem muito a ver com o corporate. Portanto, é muito claro e é muito específico. E o problema é estas coisas não serem assentes em estudos muito claros. E de perceber quanto é que isto custa manter, que equipas é que têm que existir e qual é a escala do território. Desculpem, isso é mesmo muito importante. Não existe escala nem na região norte, e na região norte, nesta zona litoral, para ter não sei quantos equipamentos. Não é possível, de todos. Uma coisa é, cada cidade deve ter um teatro municipal? Deve. Isto são coisas distintas. Um teatro municipal é fundamental porque cria uma relação com os seus públicos, com o seu território, e desde que ele tenha um projeto artístico, uma missão, recursos humanos, que tenha um orçamento, que tenha uma série que tenha equipas qualificadas e com experiência, e que não estejam, que aquilo que estava a dizer, continuamente sobre uma ação direta, quase ao serviço da política local. É algo independente ao serviço das pessoas e da população, o que é o que não acontece. Portanto, e aí concordo com aquilo que há bocado se estava a discutir, que é um exercício muito grande, quer do Estado, numa série de ações no território, mas eu acho que é mais grave o assunto quando passamos para o poder local. Aí sim há uma intervenção muito direta, quer nos apoios que fazem determinadas estruturas, associações, e da forma como isso é feito, que no fundo esta questão depois da independência e da liberdade destes projetos, claramente que fica muito mais, ou é condicionada, porque isto não é pensado de uma forma completamente independente e que a participação da sociedade a esse nível, a participação cívica, separa completamente as duas coisas, e que é para não vermos muitas vezes como a maioria dos teatros que nós temos em Portugal, que muitas vezes são programados pelos próprios vereadores da cultura. Isso não é nenhuma novidade. E, portanto, perceber isso acho que é fundamental e é importantíssimo, que é olhar para o território, perceber o que é que estes equipamentos vão responder aqui e para que é que eles podem servir ou não. Acho que isso é crucial e que isso esteja alinhado, obviamente, com estratégias regionais. Não é possível a própria estratégia regional das comissões de desenvolvimento regional não estejam alinhadas nestas estratégias, que nem sempre estão, como é óbvio. Muito bem, obrigado, João. Portanto, a palavra-chave é planear, planear, planear. Passaria então à visão do Carlos Martins sobre este conjunto de equipamentos, sobre se vale a pena continuarmos a construir cada um para o seu lado, ou se realmente vale a pena fazer um mapeamento e um levantamento das existências e começar a trabalhar em conjunto para não cometer erros de termos equipamentos que depois não vão ter o público-alvo e não vão ter hipótese nenhuma de rentabilizar, já não falo em termos de manutenção. Ricardo, deixa-me só fazer uma intervenção. Vocês que são obviamente conhecem muito bem o território, o teatro
O Teatro Garrett cumpre na plenitude a sua missão, sei que ela está escrita em algum lado. Há um plano estratégico para a área da cultura na Póvoa de Varzim, porque eu não consigo perceber como é que se pensa a cultura a sério sem haver um plano estratégico na área da cultura. Porque é que existe, é quase obrigatório haver planos estratégicos para a área da educação e não há para a área da cultura? E qual é o impacto que efetivamente esse teatro tem tido após, não sei, 6 anos, 7 anos de funcionamento, nas comunidades, na criação de novas companhias, na relação que tem com os vários públicos, o que é que contribuiu efetivamente, qual foi a grande mudança que o Garrett fez e até noutras áreas, na área educativa, esse impacto é regional, é local, a cidade, quais são as cooperações internacionais que o teatro tem feito? João, eu agradeço a provocação, mas estou aqui como moderador e não gostaria de responder de uma forma muito concreta, até porque eu não tenho elementos relativamente ao que me está a perguntar. Se me perguntar a minha opinião, dada a minha recente experiência bem perto do município, aliás, eu posso dar um exemplo, não relativo à cultura, mas relativo aos fundos do Portugal 2020 ou Portugal 2030, e o último plano estratégico apresentado pelo município aos poveiros era um PowerPoint com 24 páginas. Portanto, isto diz muito daquilo que é o planeamento por parte deste município. Eu penso que ele é perfeitamente inexistente. E se é, ou se existe, não se sabe onde é que está a informação, não se sabe quais são os estudos, não se sabe quais são as metodologias utilizadas para depois se construir os edifícios, neste caso o Póvoa Arena. Também não sabemos qual é o estudo que está por trás, que justifica um investimento de 10 milhões de euros numa infraestrutura que vai ter custos de manutenção e a sua utilização do ponto de vista de público, será que realmente, já para não falar da sua localização, mas pronto, fica aqui este parênteses. Eu não gostaria, estou aqui enquanto moderador e não gostaria de avançar muito relativamente a esse tema, se calhar vai ficar para outra altura, mas é um ponto. A minha opinião é que há alguma falta de planeamento e falta de visão estratégica. Passava assim ao nosso colega Carlos Martins, e gostaria de ouvir a sua opinião relativamente a este tema e a este conjunto de equipamentos estratégicos para a região. Sim, senhor. Eu não me pronuncio especificamente sobre o caso da Póvoa, até porque colaborei recentemente com o município e percebo o esforço e a dinâmica e o investimento que tem feito, assim como com outros municípios. Eu acho que o assunto não é tanto esse. A questão é, desde logo, de facto, como dizia o João, nós temos muito pouco trabalho na área cultural em geral, ao nível da avaliação das políticas públicas e dos investimentos que são feitos. Eu lembro quando fui vereador da Cultura em Santa Maria da Feira, já começou, essa minha vida começou no século passado, portanto já foi há muito tempo. Lembro que uma das primeiras coisas que fizemos foi contactar o Instituto de Sociologia da Universidade de Porto para nos ajudar a fazer exatamente esse levantamento dos perfis dos hábitos de consumo cultural, daquilo que eram também os perfis socioeconómicos e sociográficos das pessoas que frequentavam os nossos espaços, etc. Porque de facto é impossível fazer política pública sem, por um lado, ter um objetivo, por outro lado, medir se atingimos ou não essa meta. E no caso da cultura, qual é o perfil das pessoas, sejam, como dizia o João, são pessoas da nossa terra que vão visitar estes equipamentos, que os frequentam, ou são pessoas que vêm de fora. Não é bom nem mau por uma resposta ou outra, mas é importante perceber o que é que está a acontecer e as duas serem ou não resultado de opções dos decisores. E, portanto, acho fundamental, de facto, que haja metas quantificadas e que haja capacidade de medirmos o trabalho dos decisores políticos e também dos privados. Já agora, quando usam nos processos de parceria público-privada, como muitas vezes também acontece, por exemplo, neste caso das arenas. Mas eu falava, também, se formos ver também o número de páginas do PowerPoint para justificar investimentos, eu já nem falava do programa de recuperação e resiliência ou da TAP, muito recentes, e que são muitos milhares de milhões de euros e que vimos que era uma dúzia de slides. Isso é um problema que nós temos, de facto. É muito pouco escrutínio sobre as políticas públicas, muito spinning, muita comunicação política nacional e muitas vezes também a nível mais local, e pouco escrutínio, e as coisas esfumam-se
no dia a dia e depois muitas vezes não são trazidas essas questões mais estruturantes, mais profundas, de se aquele investimento foi ou não capaz de atingir os seus objetivos. No que diz respeito a esta rede, à rede de equipamentos culturais, colocam-se aqui também várias questões. Uma é, falamos de equipamentos, naquele caso, que têm funções diferentes, como dizia o João, e também em alguns casos têm tutelas diferentes. Se, por exemplo, em Braga há uma parceria do município com uma entidade privada para a gestão da arena, em todos os casos estamos a falar de investimentos, teatros municipais e outro tipo de equipamentos que são diretamente e 100% geridos pelos municípios. Isso implica lógicas de gestão muito diferentes também e, portanto, não podemos colocar lado a lado quando analisamos uma rede de oferta cultural. Por outro lado, e vocês referiam isso também na questão, que é grande parte desses lugares que foram aqui referidos, ou destes equipamentos que foram referidos, são lugares de consumo cultural. São lugares onde alguém está em palco, alguém está numa plateia e consome o objeto cultural. São pouquíssimos os lugares de produção e de criação, de facto. E acho que temos aqui um déficit muito grande na região. Um artista que queira fazer, um miúdo que acaba um ensino artístico, queira começar a trabalhar e queira um espaço para ensaiar, um espaço para experimentar, um espaço para falhar, para trabalhar com outros, para colaborar, etc. Não, esses espaços são ou as próprias garagens ou sessões culturais, ou pouco existe em termos da oferta pública, e penso que isso é uma questão muito importante a colocar. Temos muito investido ao nível do consumo e muito pouco na produção. Nós precisamos de produzir mais. Se eu perguntar na maior parte das cidades portuguesas quantos artistas profissionais trabalham nessas cidades, eu já fiz essa experiência em muitas cidades com quem tenho vindo a trabalhar, e são pouquíssimos, e cada vez mais estão a fugir para Lisboa, para a Europa ou para o resto do mundo. Temos muita dificuldade em reter talento nas cidades, porque exatamente não temos esta perspectiva de cadeia de valor que o setor cultural também tem, desde a educação até ao consumo, e nós estamos a investir muito, ou temos investido muito do lado do consumo, do lado dos momentos de consumo e não tanto do lado da produção. Por outro lado, tal como está a acontecer em toda a sociedade e em toda a economia, grande parte daquilo que nós entendíamos como uma experiência física, presencial de consumo cultural, hoje está a passar para o digital. E não é só por causa da pandemia, falei há pouco da Netflix, falamos de jogos, falamos de muitas outras experiências, e vamos perceber como é que hoje os adolescentes se comportam culturalmente. Vamos ver que já não têm tanto interesse em frequentar uma biblioteca, ou um museu, ou um teatro. Isso é preocupante exatamente porque temos uma rede de equipamentos, temos um conjunto de ativos nas regiões que estão a perder os seus públicos, e é importante também que saibam falar assim linguagem, sejam mais híbridos, consigam gerar interesses novos também. E vemos que os museus, por exemplo, à escala internacional, no Reino Unido, nos Estados Unidos, têm feito muito esse trabalho de serem lugares onde a relação com as suas comunidades é muito intensa, é muito permanente e que passa por muitas plataformas, não só o da visita física. E, portanto, quando falamos de oferta cultural ou de bem cultural distribuído no território, temos que perceber estas diferentes nuances. O que é público, o que é privado, o que é do lado do consumo, do lado da criação e produção, e o que é físico, o que é que pode ser digital. Mas também falamos da escala local ou regional ou nacional que cada equipamento deve ou pode ter. É normal que não haja uma ópera em cada cidade. Muitos países só têm a sua ópera na capital do país ou até na segunda cidade, pouco mais do que isso, porque é uma escala que obriga a uma escala de população ou de potenciais consumidores muito maior do que a biblioteca municipal ou o teatro municipal. E, portanto, isto tem a dose certa, como em tudo, embora seja sempre discutível e subjetivo, mas não podemos ter todos os equipamentos em todos os lugares. Mas eu acho que o problema de fundo não tem a ver com o facto do município estar a investir naquele equipamento. Eu já fui vereador. O papel dos decisores políticos é trazer o máximo de equipamentos para o seu território, é defender o máximo as suas populações, é com o dinheiro que os contribuintes pagam deixar o máximo de respostas. O nosso problema é outro, é que nós não temos uma legitimação política regional, e o que temos a nível regional são estruturas que são braços administrativos do Estado Central, que a seu belo prazer e sem escrutínio político, e também, como dizia o Vicente, não é agora que isto vai resolver-se, infelizmente, foi mais uma oportunidade perdida das 500 que já perdemos nesta dimensão, e portanto o que temos é algumas estruturas de âmbito nacional e depois as outras todas de âmbito local. E de facto, quem é que tem legitimidade para construir um equipamento regional? A CCDR não tem legitimidade para financiar, não tem legitimidade para o construir, e portanto mesmo as comunidades intermunicipais são basicamente redes de colaboração, mas daquilo que são as atividades de cada um dos municípios. Elas não têm equipamentos próprios, não têm nem estruturas técnicas, nem legitimidade política para isso. E portanto temos um problema de fundo que tem a ver com a governação do próprio país, e não é só na cultura, é em todo lado.
E, portanto, esta dimensão de governação multinível, que é o que devíamos ter, e que 90% dos países europeus têm, em Portugal, por uma razão ou por outra, e sabemos basicamente qual é a motivação, nunca aconteceu. E, portanto, não vamos pôr a culpa nos presidentes de Câmara ou nos seus vereadores da cultura quando temos um problema estrutural anterior a esse, que é este da governação do território. E, portanto, não ponho nenhuma questão no facto do município defender os seus interesses, ponho a questão, por um lado, não termos politicamente essa capacidade de decidir pela uma verdadeira descentralização e legitimação política dos órgãos regionais, e por outro lado termos estruturas que têm acesso aos financiamentos europeus, que distribuem esse financiamento pelos territórios e que de facto também não têm nem ferramentas, cá está, de planeamento e de escrutínio e de monitorização e avaliação, nem muitas vezes coragem política para definir essas questões. Por exemplo, se o município disser, eu juntei-me aqui aos meus vizinhos e vou construir um equipamento que sirva a todos na área cultural, basta que um dos vizinhos diga, mas eu também tenho direito e vou à CCDR que também vou protestar, e que é muito difícil alguém ter a capacidade de tomar essa decisão. Não porque seja de facto difícil, mas porque politicamente muitas vezes não tem espaço para fazer ou não quer fazer. E, portanto, isto gera de facto um excesso de oferta concentrada muitas vezes onde não temos população, disputa e competição entre territórios, que não tem mal nenhum enquanto princípio, mas neste caso é um desperdício gigante de recursos, e muitas vezes, pior do que isto tudo, os próprios municípios, ao perceber que não têm esse impacto, que não têm público suficiente, vão desinvestindo da dimensão prática da gestão, das pessoas, da sua capacitação, da atualização dos equipamentos técnicos, etc. E o que temos são edifícios cada vez, em muitos territórios, cada vez com menos função, com menos vitalidade e que deixam de cumprir a sua função central, que é prestar um serviço à comunidade. Por outro lado, e para terminar, também ficamos, como também já aqui foi dito, muito dependentes dessa ideia de que o Estado, neste caso seja o nacional ou o local, para além de ser prestador de serviços, é programador cultural, é agente de produção, produz eventos, e aí está, na minha opinião, a ultrapassar claramente aquilo que é o seu papel. O Estado deve, até por uma razão, como dizia o Vicente, de ser independente da própria dimensão estética, da escolha dos artistas, porque isso constrói uma determinada forma de ver o mundo. O Estado tem que ser um espaço de promoção do pluralismo, da diversidade, e ao ser ele próprio não só o prestador do suporte, mas ele próprio, o prestador do serviço e da sua produção, o que torna é que se vai esvaziando também a função do papel do equipamento cultural, que devia ser esse espaço de ter contacto com aquilo que não se conhece, de promover a diversidade, de dar voz a todos, de ser um espaço de democracia também. Muitas vezes não é, exatamente porque ele está toda a cadeia de valor na mão da mesma entidade, e cá está, muitas vezes numa escala que é superior àquilo que faria sentido. Mas a minha questão de fundo neste assunto é regionalização. Tenho dito. Muito bem, obrigado, Carlos. Deixa-me só fazer-te uma pergunta, porque tu falaste nas novas tecnologias, no YouTube, Twitch, nos Patreons que existem. Tu consideras que a tecnologia, o digital, é uma ameaça a esta cultura? Isto não será mais uma forma, falaste dos jovens, e os jovens veem a cultura, ou utilizam a cultura, ou procuram a cultura de uma forma completamente diferente do que era antigamente. Eles, se calhar, não sentem o prazer que nós sentimos a ir a um teatro, e sentem mais prazer em estar em casa a ver o seu telemóvel e a sua Netflix. Isto é uma ameaça, na tua visão, é uma ameaça direta ou é uma nova oportunidade que a indústria cultural podia aproveitar? Eu não acho que seja uma ameaça, a não ser que nós sintamos que cada geração é uma ameaça em relação à anterior. Não há uma cultura, as culturas são dinâmicas e cada geração vai tendo as suas formas de comunicar, as suas formas de interagir. Aquilo que me preocupa é nós não estamos a ser capazes muitas vezes de acompanhar essa transformação. Por um lado, os próprios agentes culturais são muito pouco preparados, estão muito pouco preparados para essa transição, e basta ver a nossa fraquíssima presença em termos de bons conteúdos artísticos e culturais e criativos a nível internacional, nas plataformas mais relevantes, como essas que estavas a falar. Por outro lado, os agentes públicos não conseguiram ainda interpretar essas dinâmicas naquilo que é a sua própria prestação de serviço, desde logo sabendo que os equipamentos têm que ser mais híbridos e menos físicos e mais capazes de comunicar para essas gerações. Mas também há outras questões que têm a ver com a própria processo educativo. Eu acho que a educação aqui também tem que evoluir muito e incorporar estas dimensões
culturais também nesse processo, e portanto nós temos todos que aprender a lidar com isso. A aceleração dos consumos, por exemplo, ninguém hoje tem paciência para estar 1h30 a ver a mesma coisa, e há uns anos atrás isso não era um problema, também implica outro tipo de formatos, outro tipo de conteúdos, outro tipo de canais, mas também outro tipo de serviço. O que me preocupa não é tanto isso, preocupa mais é a desumanização desse processo, e a cultura que era, acima de tudo, um lugar de encontro de pessoas, nas comunidades. O espaço de cultura é um espaço de encontro, é um espaço de diálogo, é um espaço de aprendizagem, de troca, de partilha, e se nos isolarmos, como estava a dizer, se as pessoas, cada uma consumir em sua casa os seus objetos, nós perdemos o sentido de comunidade. E cada vez mais os nossos miúdos estão mais próximos culturalmente de outros miúdos de outras partes do mundo e menos do seu vizinho do lado, nomeadamente se ele não tem acesso ao mesmo tipo de ferramentas digitais. Isto preocupa-me enquanto comunidade, porque eu acredito que a sociedade necessita desse espaço de encontro, e nós, para exercermos a nossa comunidade, o nosso sentido comunitário, precisamos também de nos socializar, e não havendo esse tipo de ferramentas e não havendo esse tipo de socialização, temos uma sociedade muito mais complexa e menos propensa ao diálogo, à liberdade e à democracia. Muito bem. Penso que é no equilíbrio que está a resposta entre as duas soluções, a humana e as tecnologias. Passaria então para o nosso Vicente Ferreira da Silva. Vicente. Bem, obrigado, Ricardo. Bem, eu aqui não podia estar mais de acordo com os dois. Portanto, o que é que nós estamos aqui a falar no fundo? Nós estamos a falar aqui de vários vetores, o que o João e o Carlos disseram. Nós estamos a falar de racionalidade, mentalidade, realidade e adaptação. É este o problema. Deixem-me dar exemplos. Racionalidade. Sabemos que é incontornável a escala, mas a verdade é que muitas das vezes os instrumentos e património cultural de cada cidade, de cada aldeia, independentemente da definição que nós quisermos, está a falhar nos dois propósitos principais. Quais são, na minha opinião? Servir as populações e potenciar os ativos de produção que têm lá. Porque, como foi bem aqui dito pelos dois, pelo João e pelo Carlos, temos um grande desequilíbrio entre aquilo que é o consumo e a produção. E isso tem reflexos logo na base do problema, que é a racionalidade. Portanto, um instrumento cultural, e nós aqui estamos a falar necessariamente, pronto, há edifícios ou equipamentos que estão vocacionados para determinadas variantes da arte, e portanto só isso é uma limitação àquilo que eles podem oferecer ou fazer ao oferecer aos seus munícipes, aos seus fregueses, seja até mesmo aos cidadãos do país. Portanto, já limita a sua capacidade de oferta. É um problema em si, porque o que é que pensam normalmente os eleitos? Pensam depois, como é que vou ultrapassar isto? Eu não tenho escala aqui, deixa-me fazer algo maior que vá, de certa maneira, conseguir arranjar mais público do outro lado qualquer. É isso possível? Por causa da mentalidade, não, e foi aqui muito bem descrito tanto pelo João como pelo Carlos. Eu vou dar um exemplo completamente diferente. Nos equipamentos esportivos, o que é que nós vemos normalmente a nível de freguesias ou a nível de concelhos? Se um concelho cria multidesportivos, o outro ao lado devia fazer umas piscinas, porque não potenciava de ambos os concelhos o equipamento. Não, vai fazer também um multiusos, porque isso é a nossa mentalidade. Nós estamos a falar de uma mentalidade tipicamente bairrista e que não passa desse nível. Se vocês forem analisar com calma, em qualquer área da atuação das relações humanas, nós temos esse problema em Portugal. É uma das nossas características. Realidade. O que é que foi aqui dito muito bem? É precisamente o facto da tecnologia. O que é que a tecnologia está a criar, que é um problema, como o Carlos expressou muito bem, a nível da sociedade, em todas as áreas. Isto é transversal. Está a isolar o indivíduo da comunidade. Nós vamos passar a funcionar como ilhas quase autossuficientes em termos de algumas matérias. Há exceções, que ainda vai demorar um bocadinho de tempo, que não precisam da presença física para ter acesso a determinadas ofertas, incluindo ofertas culturais. E isso é um problema porquê? Porque o nosso decisor político, e aqui há um guarda-chuva
monumental que acaba por ter uma influência, quer a gente gosta ou não, sobre o todo, que é o Estado. Foi muito bem descrito pelo Carlos, que impede, ou de certa maneira acaba por promover uma cultura de clientela que vive de subsídio. E isso é o problema, porque se nós queremos uma produção ou queremos defender uma atividade artística, então temos que arriscar, e estou a falar aqui ao nível do município, em ativos do próprio local. E eles, com o tempo, com a capacidade que tiverem para produzir peças, ou peças de teatro, ou outra coisa qualquer que seja capaz de atrair pessoas fora do seu município, vão vingar por eles próprios. Eu vou-lhes dar um exemplo do Porto, e como sabem, eu estive a trabalhar com o Rui Moreira nos últimos 3 anos. Nós, a certa altura, começámos a perceber um efeito muito engraçado no Porto, é que nós tínhamos turismo cultural. Nós tínhamos pessoas que vinham de avião à sexta-feira que se iam embora na segunda ou no domingo. E porquê? Porque vinham cá de propósito para assistir a determinados programas culturais que estavam a ser propostos ou apoiados para serem vistos pelo público. Portanto, os municípios, se não são capazes de falar entre si para chegar a um acordo a nível local, vamos falar, por exemplo, no caso concreto da Póvoa e da Vila de Conde, podemos alargar até para a questão que o Ricardo referiu, de Braga e Viana do Castelo. Se não são capazes de chegar a um acordo assim para potenciar em cada um dessas áreas determinados aspectos culturais para rentabilizar o investimento, há aqui um problema atrás disso, que é muitas vezes o facto de o interesse partidário se sobrepor à função de servir a população. E isto é algo que, do ponto de vista liberal, de uma pessoa, como eu referi, a cultura é um bem comum, não devia ser um impedimento ou um obstáculo a que determinado contexto fosse possível de ser agregador, atingido para um fim cultural, na minha opinião. E depois há outra questão que foi aqui muito bem dita, que é: nós não temos a estrutura, não temos também, na minha opinião, o desenvolvimento de cidadania necessário para pensar de outra maneira. E como somos bairristas, somos estruturalmente bairristas, essa característica acaba por servir para impedir, ou repetindo a palavra de há um bocado, ser um obstáculo à criação dos objetivos que foram aqui citados pelo Carlos e pelo João, nomeadamente a nível regional. Muito bem, Vicente, obrigado. O tempo já vai longo, mas ainda temos tempo para uma terceira pergunta. Não sei se algum dos nossos colegas do painel quer fazer alguma intervenção relativamente ao ponto 2. Se não quiserem, então avancemos para a última pergunta, e que tem precisamente a ver com a questão da dependência. Portanto, pelo menos nós, na primeira questão, abordámos a dependência dos subsídios de alguns setores, já percebemos que, se calhar, não em todos, mas há alguns setores específicos onde essa dependência existe. E o que nós gostaríamos de saber, partindo do princípio que os agentes culturais são parte importante do sistema de pesos e contrapesos de uma sociedade democrática saudável, a expressão cultural é uma forma de afirmação, de crítica, de contrapoder, que por vezes equilibra, calma, excita e muitas vezes até leva a população a refletir sobre temas de maior complexidade filosófica ou mesmo ideológica. Se a sobrevivência económica de determinados agentes culturais depender da atribuição direta de verbas públicas, os tais subsídios, por parte de um gabinete de burocratas que esteja em Lisboa a decidir para quem é que vai dar as verbas, ou no caso local, um gabinete de variação, não estarão a interdependência, aliás, a independência e a autonomia destes agentes feridas de morte. Como é que vamos ter independência se eles vão estar a ser subsidiados?
E aí vamos acabar por torná-los funcionários do Estado, desmotivados em cumprir o seu papel social. Portanto, esta ligação do subsídio, naqueles casos em que existe subsídio, sejam poucos ou muitos, não é perigoso haver esta dependência porque o agente deixa de desempenhar o seu papel. Eu posso passar a pergunta para o João, mais uma vez, se não se importar. Estás miúdos, desculpa, João. Sim, sim. Ok. Não estava a dizer, sim, esse perigo da falta de independência depois motivada por esse tipo de sistema de apoio existe e se olharmos para uma série de territórios, acontece numa série de sítios. Agora, qual é que é o melhor sistema para cada vez mais defender essa independência? Eu acho que cada vez mais tem que haver processos de reforço do exercício de cidadania. Aquilo que o Carlos estava a dizer do escrutínio, nós somos dos países europeus em que o exercício de cidadania é mais baixo. Esta questão do não exercício, de luta pelos direitos, às vezes, da comunidade, dos cidadãos, ou de eu próprio numa ação qualquer, tem a ver, obviamente, com processos culturais que existem ao longo dos anos, mas que nós devemos combater, e todos nós temos um papel a contrapor um bocadinho isso. Como é que na minha cidade, como é que eu posso ter uma voz ativa ou fazendo parte de uma estrutura? Isso também tem a ver e vai ligar muito também com uma falta de algum planeamento também de exercício de cidadania, não só a nível individual, mas também das próprias estruturas e das associações. Digamos que se as estruturas se ligarem, se trabalharem em rede, se trabalharem em comunidade, as comunidades quando reivindicam determinadas ações, as respostas aparecem. E politicamente as pessoas têm que dar respostas, e isso vê-se numa série de exemplos que nós temos de cidades. Sempre que uma comunidade luta pelos seus direitos e as suas liberdades, ou os seus projetos ou as suas ações, quer seja num beco, quer seja na recolha do lixo, quer seja no acesso a cuidados de saúde, etc., isso tem o seu impacto. Eu acho que há uma falta de ação nessa área, exatamente, e mesmo até do próprio setor. O setor também não defende claramente essa independência, depois também se torna um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, de estar um bocadinho de mãos atadas, por assim dizer, e começa a fazer parte de um sistema em roda para isso. Acho que é o que eu acho. Eu só há bocado, há uma coisa que eu gostava de referir, fugindo aqui só um bocadinho à pergunta. Na minha ótica, estávamos a falar dos equipamentos, um dos maiores problemas ainda é o desperdício e a taxa de ocupação destes espaços. Se nós pensarmos, era importante, e não há essa avaliação destes equipamentos, qual é a sua taxa de rentabilidade dos vários espaços que existem num equipamento. Se nós fôssemos avaliar isso é gritante, a taxa de ocupação destes espaços. Quer dizer, nós temos por um lado falta de espaços para o exercício de produção, conforme o Carlos disse, a questão de cada vez mais é importante apostar na parte de produção, criação, co-work, todas essas áreas. É importante existirem espaços ao serviço das comunidades, dos jovens, das estruturas, das associações. Há falta de espaços de trabalho em todo lado. Depois fomos ver estes equipamentos públicos. A taxa de ocupação é mínima em algumas salas, como salas de ensaios, como salas para isto e para aquilo, que não estão ocupadas. É mais ou menos isso. Muito bem, obrigado, João. Carlos, qual é a tua opinião? Pois, em parte já referi isto. Eu acho que há uma questão de fundo que tem a ver com o modelo económico em que operam os agentes culturais. É um modelo muito dependente, de facto, do Estado, e ao mesmo tempo, como disse, com baixo investimento público, o que parece uma contradição, mas não é, exatamente por uma razão leva à outra. Sendo um país de escala pequena, cidades, como dizia João, também muitas vezes com escala pequena, os agentes culturais, os artistas em particular, têm todos os dias na sua vida uma luta pela sobrevivência, pela subsistência desde logo, e alguns já pela sobrevivência, e agora este ano mais ainda.
o que faz com que haja de facto esta dependência brutal do setor público e que falhem outros modelos alternativos. As bilheteiras, as redes internacionais, por exemplo, a internacionalização, poucos artistas portugueses conseguem trabalhar fora do país, os programas europeus de financiamento, que muitas vezes no centro da Europa são fundamentais e que em Portugal não chegam tanto, porque as pessoas também desconhecem, também não estão capacitadas para isso muitas vezes, o estímulo ao mecenato, um outro tipo de lógica de patrocínios, o crowdfunding, o investimento direto por parte dos públicos, são ferramentas muito pouco exploradas, exatamente porque há este conforto. É pouco, mas o Estado vai dando. Isto faz com que também não haja um estímulo por parte dos próprios privados, dos agentes privados na área cultural e artística, irem à procura de outras fontes. E, portanto, mais uma vez, é tal pescadinha de rabo na boca que vai levando para baixo todo o sistema. E, portanto, depois leva a que haja, de facto, uma apropriação política de muitos destes processos, muitos fretes que se vão percebendo que acontecem também. Eu acho que para isto ser, de alguma forma, invertido, era desde logo importante que, se o Estado quer encontrar formas de financiar os agentes culturais, tem que garantir, por um lado, que investe mais, mas controla menos. Ora, pedir a um agente político que perca poder é um exercício difícil. Só com uma cidadania ativa, de facto, como foi dito, e com agentes preparados e bem representados é que isto pode acontecer. Não tem acontecido, não me parece que esteja para acontecer, e é importante pensar-se uma geração de distância, preparar nas escolas, preparar na nossa vida comunitária as pessoas para que elas tenham essa capacidade de exigir, de ser menos controladas pelo Estado. Não vejo isto acontecer, infelizmente, se calhar vejo o contrário, mas também ter previsibilidade. Eu saber que, se sou uma companhia e se faço um acordo com o Estado para um projeto a 5 anos de distância, que tenho 5 anos para trabalhar e que tenho alguma previsibilidade nas formas como sou financiado. Portanto, é tudo muito curto prazo, leva apoio agora para aquele evento, leva apoio agora para aquele espetáculo e fico mais uma vez dependente. E andamos nisto e as pessoas não vão crescendo, não ganham escala, não ganham massa crítica e mantêm a sua dependência. E, portanto, em resumo, diria investir mais e controlar menos, evitando a politização de toda a esfera cultural e, por outro lado, parece-me que esse é um exercício que também, dentro de uma ideia mais liberal, vale a pena estudar, em Portugal isso não existe, que é investir do lado da procura e não apenas do lado da oferta. Dar condições a que sejam os próprios cidadãos a escolher os seus conteúdos e consumos culturais e financiar os artistas por essa via. Por exemplo, com vales há países que o fazem, em que as pessoas recebem um conjunto há países, por exemplo, na Escandinávia, em que as pessoas podem consumir bens culturais, isso tem uma dedução fiscal imediata e até nesse caso tem mesmo vales que podem gastar em cultura e em educação e não em outras coisas. Por exemplo, isto faz com que seja a própria sociedade a criar a pressão sobre o sistema artístico para que ele reaja àquilo que são os interesses também da sociedade e que fique menos dependente do Estado e que os artistas continuem a receber apoio, mas têm que merecer esse apoio por parte da própria comunidade. Portanto, não é um problema da qualidade dos artistas, não é um problema dos equipamentos, é mesmo um problema do modelo político e económico em que atuamos. Na minha opinião, para isso também nós precisamos de compreender as questões do digital como hipótese também de sair deste círculo vicioso. Há artistas que conseguiram fazê-lo bem e aí a escalabilidade é completamente diferente, o mercado torna-se global muitas vezes, mas temos muito poucos produtos com esse perfil e muitas vezes são coisas mais voluntaristas, de fraca qualidade, que de facto não têm hipótese de escalar. Mas eu acredito que o digital, que pode ser um problema como falamos há pouco, também pode ser uma oportunidade se soubermos trazer a criatividade, a nossa capacidade estética e as nossas produções culturais. Temos um património riquíssimo, uma língua falada por 300 milhões de pessoas e é muito estranho não conseguirmos ter produtos culturais que depois tenham essa escala também no digital. E acredito que por aí, com capacitação, com um trabalho junto dos próprios beneficiários, possa também haver aqui uma margem de alguma autonomização, se as partes o quiserem. Preocupa-me que, se isto não acontecer, nós estamos a perder liberdade de expressão, estamos a perder espaço de cidadania, como foi dito atrás, e estamos a ficar mais fracos enquanto comunidade e, portanto, menos cultos também por essa forma. E, portanto, a minha questão é olhar para o setor cultural enquanto modelo económico, olharmos para o Estado enquanto investidor, mas não ator direto no processo, não ser ele a nomear os júris, não sei. A RTP durante uns anos conseguiu fazer isso, teve uma comissão independente que escolhia os conteúdos, que aos poucos, mais uma vez, foi sendo ocupado esse espaço por uma decisão mais politizada. Isso é muito perigoso e a qualidade melhorou quando não era assim. Portanto, era o Estado ser capaz de, com a pressão da sociedade, dar um passo atrás nessa politização e o digital enquanto oportunidade de criação de recursos próprios por parte do setor cultural e criativo.
Muito bem, Carlos. Relativamente, falaste novamente das tecnologias, eu não podia deixar de referir que nós na POVA temos o youtuber que é o Nuno Agonia, que já tem mais de 200 milhões de visualizações, e isto é uma nova forma de fazer cultura e de alguma forma também... Deixa-me dar, Ricardo, agora que falas nisso, deixa-me dar só uma ideia do que estava a falar há pouco de espaço de produção. Há cidades, por exemplo, que fizeram acordos com o YouTube e criaram o que eles chamam as YouTube Homes, ou casas YouTube. São lugares onde os miúdos podem aprender a contar histórias, a editar vídeo, a saber monetizar a sua produção, e são acordos entre os municípios e a YouTube, a escala internacional. E, portanto, há outro tipo de espaços culturais que também temos que pensar. Não podemos ficar reféns do modelo que herdamos do início do século XX ou do meados do século XX. Portanto, essa não pode ser apenas um ato isolado, um miúdo que tem mais jeito ou que teve mais sorte. Nós podemos também ter políticas que ajudem a que mais pessoas possam ser relevantes no mundo da comunicação digital. Exatamente, era isso mesmo que eu queria que referisses, porque acho que é importantíssimo. Não seremos todos estrelas, como o Nuno Agonia, é impossível. Claro. Mas há aqui um caminho que pode ser feito nesse sentido, e o investimento tradicional na cultura não tem que ser todo direcionado para os modelos antigos, e podem ser direcionados para os modelos com as novas tecnologias digitais. Passaria então a palavra para o nosso colega Vicente. Vicente, estás à vontade? Sim, eu aqui, mais uma vez, estou de acordo, por acaso estou de acordo com aquilo que dizem tanto o João como o Carlos. Há realmente aqui um problema, na minha opinião, que está na base disto tudo, que o Carlos descreveu bem, que é a questão de o Estado ser investidor, mas não ser controlador. E isso também acho que vai ser difícil deixar de acontecer, pelo menos nos tempos mais próximos. Ora bem, aqui foram focadas algumas coisas que são muito importantes. Deixem-me só tomar a liberdade de fazer esta referência. As minhas formações são todas na área das ciências sociais. A próxima não. A próxima, depois do doutoramento, eu vou fazer uma formação na área das ciências exatas. Mas, como eu estudo o comportamento humano, eu acompanho outros campos. Acompanho, por exemplo, robótica, imunologia, biotecnologia, física de partículas e, sobretudo, especialmente inteligência artificial. Porque nós estamos a falar nos campos, estes são os campos do conhecimento que vão mudar mais o comportamento humano. Portanto, nós não podemos continuar a racionar com base nos pressupostos que conhecíamos há 30 anos atrás. Não é possível. Portanto, a sociedade está a passar por um processo de transição em que as coisas vão ser diferentes daqui a uns tempos. Uma das coisas que vai ser diferente também é a forma de fazer arte e a forma de ensinar. E nós não podemos descurar os efeitos que vão surgir, por exemplo, da ciência dos hologramas, em que vão transformar a maneira como nós fazemos, como nós estamos na sociedade. Portanto, infelizmente, eu não vejo aqui pessoas como o João e o Carlos preocupados com essa circunstância, não vejo os nossos governantes eleitos preocupados com isto. E isto é que me preocupa. Porque nós não podemos mesmo racionar como se o mundo fosse como era há 50 anos, nem há 10 anos atrás, ou há 5, quanto mais há 50. Portanto, temos que perceber que há aqui determinadas circunstâncias que não podemos deixar de descurar. E uma delas vai desembocar naquilo que fizemos aqui, que é um dos nossos problemas, que é o reforço da cidadania. Eu tinha por hábito perguntar aos meus alunos quantos deles é que contactaram alguma vez um representante eleito pelo distrito onde eles vivem, independentemente de estar no governo ou estar com assento na Assembleia. E a percentagem é diminuta. Portanto, as pessoas não sabem que a primeira forma de participar na democracia é fazer uma pergunta. Esta é a primeira forma. Os nossos representantes eleitos têm que saber que o cidadão pergunta. Caso contrário, sentem-se muito mais livres para fazer outras coisas. Pronto. E portanto, no contexto liberal, não há nenhum liberal dentro do liberalismo que é defendido pela iniciativa liberal, defende o fim do Estado. O que nós defendemos é um Estado mais pequeno, mas efetivamente regulador e, quando necessário, fiscalizador. E, infelizmente, estamos a falar mais uma vez de quê?
mentalidade, porque nenhum liberal deve regular a estética, e é por isso que a produção cultural deve ser o mais ampla possível. Eu ainda outro dia afirmei que a liberdade de expressão deve permitir o insulto. A diferença vai estar na maneira como nós expressamos e na decência como o fazemos. Mas isto é uma convicção pessoal. E, portanto, nós não devemos regular a estética, mas devemos ter cuidado no sentido de permitir que esses pesos e contrapesos, que são, na minha opinião, obrigação dos cidadãos e, por maioria de razão, daqueles que têm capacidade criativa, não sejam únicos exclusivamente direcionados para um determinado quadrante. Devem ser, como foi referido pelos dois, o mais abrangentes, o mais plural possível. Pronto. Dito isto, qual é a base que está aqui em discussão, na minha opinião, mais uma vez? É uma questão de racionalidade e uma questão de desprendimento de poder. E a pergunta que eu deixo no ar aqui é: serão os nossos dirigentes políticos ou representantes eleitos atuais capazes de alterar até esse modo de vivendi? Eu acho que não. E enquanto isso acontecer, nenhum dos resultados que me parece que aqui os três estamos a defender e que desejamos que aconteçam vão ser possíveis de acontecer. Deixem-me só dar-vos outra questão para vocês pensarem um bocadinho, porque realmente nós temos que, quando falamos de cultura, temos que pensar em algumas coisas. Recordam-se certamente do impacto que foi a clonagem da ovelha Dolly. Em 1996, quando a Dolly foi clonada, aquela ovelha, abriu-se um amplo campo de discussão e de ciência que vai ter, quer a gente goste ou não, vai ter resultados práticos. Vai ter mesmo resultados práticos. Mas, na altura, eu fui convidado para participar numa pequena reflexão a nível europeu e qual era a temática que estava em jogo. Se fosse possível fazer um clone meu, quem é que tinha personalidade jurídica? Eu, o meu clone ou ambos? Quando nós falamos na cultura, não podemos dissociar a cultura do contexto jurídico e político em que ela está inserida. E aqui voltamos à questão que vocês apontam, com a qual eu estou de acordo, que é a participação da cidadania. A participação, a vontade do cidadão de participar nos destinos do país, nem que seja indiretamente. E, por maioria de razão, a minha preocupação aumenta realmente na cultura, porque na cultura nós estamos a falar, essencialmente, de toda a possibilidade que a gente possa imaginar no contexto da relação humana, no contexto da sociedade. E, portanto, se os cidadãos não são localmente exigentes com aqueles que os governam, parece-me a mim que muito daquilo que nós queremos e que está aqui a ser defendido por todos não vai ser concretizado no curto prazo. E, portanto, esse sistema de pesos e contrapesos passa por quê? Passa por pluralidade na oferta e, sobretudo, também pela exigência do cidadão, seja um munícipe, seja um freguês, de pedir que essa pluralidade seja concretizada. E eu, para já, ficava por aqui. Parece-me que a discussão está a ser muito interessante e espero que a gente ainda possa discutir mais 2 ou 3 coisas. Muito obrigado, Vicente. Não estava à espera de ouvir falar da ovelha Dolly, sinceramente, mas acho que foi muito bem metido. Opa, é o mundo para onde caminhamos, é o mundo para onde caminhamos. Quando organizámos aqui o nosso tema de cultura, era algo que não estaria à espera, mas lá está, são as coisas que surpreendem. Ricardo, deixa-me só acrescentar uma coisa, que agora lembraste-me outra coisa. Uma coisa muito interessante, há uma área da escultura que está a surgir agora, que é interessantíssima, e claro, isto é subjetivo porque é a minha opinião, que é um casamento entre a criação artística e a realidade quântica. Há um conjunto de escultores, na Suíça, na França, na Alemanha e sobretudo no mundo anglo-saxónico, que fazem coisas fantásticas porque uniram a criatividade aos pressupostos da ciência a nível quântico. Estão a criar riqueza
estão a criar riqueza, a alargar as fronteiras da arte e da ciência, com uma simples pergunta: era ou não era possível juntar os pressupostos quânticos à escultura? E estão a criar legião de fãs. Muito bem. Fica aqui mais esse add-on à pergunta número 3. Eu acho que fugimos um bocadinho da pergunta, mas foi muito interessante debater, porque estamos aqui precisamente para debater todos os temas que forem possíveis dentro desta hora, que acabou por ser pequena. Eu não sei como é que estão de tempo os nossos convidados, mas já vamos com 1h30 e se calhar temos que começar a pensar em fechar. Se calhar fazemos uma última pergunta mais curta. Eu tenho aqui alguma sugestão de algum tema que os nossos convidados tenham para colocar em cima da mesa. Então, deixa-me só, muito rapidamente, dar tocar nos dois assuntos que agora o Vicente falou. Uma, essa menor dependência dos processos de produção artística nos territórios face àquilo que são os entidades que os financiam. Vou só um pequeno exemplo, e o João conhece isto muito melhor do que eu. Na Alemanha, por exemplo, os teatros locais, regionais, provinciais, têm uma direção artística que é resultado de um concurso público e cujo mandato é mais longo que o dos políticos. Ou seja, quem é eleito herda a direção artística que estava lá antes e tem que ficar com ela, porque legalmente não pode mudar aquelas pessoas que foram eleitas por concurso público, que foram nomeadas por concurso público. E tem que esperar 2 anos e há um novo concurso. E portanto há sempre, não é síncrono esta relação entre o ciclo político e o ciclo artístico, porque exatamente para garantir esse espaço de liberdade. Mas esse diretor artístico tem que apresentar um projeto em que tem que garantir que o teatro está aberto todos os dias da semana, que em cada dia serve públicos diferentes, desde as escolas, os séniores, a experimentação daquilo que só vão de 4 pessoas assistir faz parte do processo artístico também, as questões mais populares, a dimensão da relação entre música e teatro, ópera, etc. Ou seja, ele tem que garantir diversidade a nível estético, diversidade de públicos e tem a liberdade e independência para isso. Apresenta um projeto, tem um orçamento e gera aquilo. Qual é o papel do decisor político? É definir exatamente essas métricas, é definir os objetivos políticos e medir e escrutinar o trabalho, a ver se o investimento público teve ou não esse retorno. E para mim, só para dar um exemplo, que isto não é, o que estamos aqui a falar não é nada abstrato, estratosférico, acontece noutros países porque houve decisões políticas nesse sentido. E nesta relação entre a arte, ciência e tecnologia, eu queria aqui destacar uma tendência, algumas cidades portuguesas já estão a fazer isto, que é começar exatamente na escola, através de uns programas. Nós estamos, por exemplo, a trabalhar com o município de Aveiro num projeto que tem a ver com o STEAM City, que é a ideia de que os miúdos na escola e os professores do ensino básico e secundário têm formação ao nível da relação entre a ciência, a tecnologia, a engenharia, a arte e a matemática. E tudo isto faz parte do seu programa curricular e é exatamente no resultado desta combinação destas diferentes disciplinas e saberes que resultam não só respostas às questões sociais, económicas, tecnológicas, mas também culturais, porque é muito importante de facto saber trabalhar, trazer a cultura tem ela própria, os processos artísticos têm processos produtivos, nós não ficamos ficar toda a vida com uma tela e tinta para fazer estética, ou seja, há hoje muitas outras ferramentas que não estão a chegar ao setor, exatamente porque não há nem na escola esta competência, nem depois há recursos para investigar, para testar, para experimentar, porque muitas vezes pede também um resultado mais imediato, o tal espetáculo naquele fim de semana, que é esse que tem financiamento e depois logo vemos. E portanto aqui a possibilidade de, através desta relação, e isto são programas até europeus que estão a ser desenvolvidos e que Portugal tem acesso, muitas vezes também não participa diretamente neles, isto é um projeto que foi financiado no âmbito, por exemplo, de uma estratégia de desenvolvimento urbano, da Urban Innovation Action, e só uma cidade portuguesa conseguiu financiamento naquele programa, são 6 milhões de euros, por exemplo, para trazer esta questão de STEAM para a cidade através também do sistema educativo. Ou seja, o que estamos aqui a falar não são abstrações, são questões muito concretas, é possível fazer diferente, é possível fazer melhor e não necessariamente custa mais, não é isso muitas vezes que está em causa. Muitas vezes discute-se a política apenas do lado de ter ou não ter dinheiro para as coisas. A questão é tomar decisões, temos que, perante todos os sistemas sociais, há recursos escassos e é preciso tomar opções. E neste caso, penso que estamos a repetir um modelo que está esgotado, que não tem aumentado a participação cultural das pessoas, não tem contribuído para o desenvolvimento da economia, não tem autonomizado o setor cultural e artístico do Estado, e, portanto, penso que está na hora de pôr o pé na porta e dizer não pode ser por aqui, temos que encontrar outras possibilidades. Preocupa-me, por outro lado, só para dar aqui uma chega, não sei se teria tempo para falar sobre isto, também uma visão mais liberal, ou que tem a ver também com a visão liberal, já não falar daquelas autarquias,
que é esta tendência que temos visto acontecer recentemente, de começar a cancelar coisas, a tirar livros de bibliotecas porque alguém não gosta daquilo, porque achou que há lá uma frase que é muito preocupante, a tirar estátuas do espaço público, a tirar filmes dos cinemas. Isto para mim é a visão mais perigosa que temos neste momento na dimensão da nossa vida cultural. Esta ideia de purificar o passado só porque as pessoas tinham visões complexas sobre coisas que nós queremos tornar simples, quando não são simples. A questão da raça, do género, são questões complexas, são questões que têm contextos históricos particulares que não temos que defender ou ser contra, temos que compreender. Não podemos compreender se nos tirarem da frente os instrumentos dessa compreensão, que são os filmes, que são as produções artísticas que foram feitas, são o conhecimento que se gerou à volta daquilo. E, portanto, há aqui uma contradição entre o que deve ser a arte, que é um espaço de liberdade, e o que deve ser a política, que é um espaço de participação e de celebração da cidadania. E, portanto, estamos aqui a contribuir para a morte das duas dimensões, a morte da arte e a morte da cidadania. Estou muito preocupado com isso, enquanto cidadão, talvez a nível cultural, parece mais uma vez uma abstração, mas está a chegar a Portugal, está a chegar com força, e não aceito que haja pessoas que decidam que livro é que eu posso ler ou que filme é que posso ver, se eu sou um adulto e posso escolher, e quero escolher. E esta ideia de que há ideias coletivas que temos que passar a toda a gente tem que pensar exatamente o mesmo, e que nós, enquanto indivíduos, não temos direito à nossa diferença, à nossa incerteza, aos nossos paradoxos, às nossas dúvidas, e a ler aquilo que muitas vezes não gostamos, porque isso faz parte da nossa aprendizagem, ou que não podemos falhar, porque alguém um dia cometeu um erro, não passa a haver aqui uma verdade única, e não se pode experimentar e errar. Errar faz parte do nosso processo de educação, é assim que nós crescemos, que evoluímos enquanto pessoas, enquanto comunidades. Preocupa muito o que está a acontecer, porque isto não só é ridículo, e seria anedótico se não fosse perigoso, mas é acima de tudo um atentado à liberdade, e já sabemos como é que isto vai acabar. Já vimos isto no passado, parece que não aprendemos com a história, e acima de tudo enquanto cidadão e enquanto cidadão também tenho esta visão política, a cultura tem que ser este espaço de liberdade. E estamos, enquanto comunidade, a deixar que isto pé a pé, vá passo a passo, vá começando a minar esta ideia de liberdade, e começam a haver verdades absolutas, indiscutíveis, e quem for contra aquilo é logo chacinado nas redes sociais ou onde seja, e acima de tudo que retirem conhecimento das bibliotecas e dos museus e dos arquivos só porque alguém tem uma verdade única e querem pôr aos outros. Isto acho absolutamente perigoso, e queria aqui deixar esta nota mais pessoal, não tem a ver tanto com a vida autárquica, mas também tem. Nós temos que educar as pessoas que isto é morte da sua liberdade, é morte da democracia, não é um bem que estão a construir à nossa volta, é um mal que nos estão a impor, e a liberdade é exatamente o oposto disto. É ter contacto com aquilo que nos desconforta, que nos incomoda, que nos chateia, que nos insulta muitas vezes, e isso faz parte da nossa vida. É assim que os sistemas complexos e a sociedade no sistema complexo se desenvolvem também. E estou muito preocupado com isso, porque acho que é algo que a escala internacional tem vindo a crescer muito, e já se nota que está a entrar por aí adentro, nas faculdades, na vida pública. Espero que os municípios sejam capazes de conter este movimento, mas vejo muito difícil. Obrigado. Ricardo, deixa-me também acrescentar, aproveitar, se o João não se importar, aproveitar aqui para dar uma chega precisamente isto. Pronto, quando eu referi ao longo deste webinar, desta reflexão, precisamente o papel do Estado e o desprendimento político que devia haver na arte, é precisamente isto. Quer dizer, muitas vezes vemos que há a tentação de condicionar a criação artística. O João disse aqui duas coisas muito importantes. O erro é a base do conhecimento. E isto, se nós aplicarmos esta máxima na informática, é uma verdade absoluta. Mas o erro é a base do conhecimento. Nós só sabemos o que está certo se soubermos o que está errado. Sem este contraponto não é possível mesmo raciocinar. E depois há outra questão que está aqui, que eu já referi, que é: nenhum liberal pretende regular a estética. Determinar o que é estética, determinar o que pode e o que não pode ser lido. Eu todos os anos digo aos meus alunos, das primeiras coisas que lhes digo, que lhes faço uma série de perguntas, e uma delas é dizer: vocês têm que ler o que não gostam. Não podem ler apenas o que gostam. É assim que vocês formam uma opinião crítica. Um dos problemas do ensino hoje em dia, e eu vivo isso, é o facto de haver resistência a incentivar o pensamento crítico. Eu chego ao fim das aulas e digo aos meus alunos: não acreditem em nada que eu vos disse. Vão confirmar o que eu vos disse. Que é para eles criarem, se possível, não vão ser todos, como é evidente, alguns têm feito isso e eu tenho notado, criar exatamente o facto de serem cidadãos críticos, cidadania. É assim que se cria a cidadania. E nós vivemos num país em que a prática é a repetição. Repetição daquilo que nos é dito, como se aquilo que nos fosse dito fosse uma verdade
inquestionável, o que não é verdade, o que não é a realidade. E, portanto, esse tipo de situação em que nós pretendemos limitar as escolhas que devem ser feitas, quer a nível de leitor de livros principalmente, quer a nível de pensamento político, que eu não concordo com elas, por isso mesmo é que disse logo no início deste webinar que achava que a cultura era um bem público e que devia ser o mais eclética possível, precisamente para que as pessoas possam perceber as diferenças entre aquilo que é feito por alguém e o pensamento que é demonstrado por outra pessoa completamente distinta. E isto é fundamental ser referido. Um liberal tem que ter uma preocupação, sobretudo de que, na minha opinião, em termos políticos, de fazer com que a escolha seja o mais plural possível. O consumidor, eu como consumidor, vejo pela sinopse ou pela apresentação das coisas aquilo que quero ir ver, aquilo que não quero ver. Fui ver coisas por opção, até por curiosidade. Eu fui ver uma peça que se chamava assim, A Máquina de Matar Fascistas. E aquilo, apesar da sinopse, deu-me curiosidade de ver. E na minha subjetividade, eu acho que aquilo era discurso de ódio. Na minha subjetividade. Mas tive que ir lá ver, comprovar, experimentar e sentir uma opinião diferente da minha. E infelizmente, parece-me que apesar de todos os esforços de pessoas que trabalham na área como vocês dois, que procuram genuinamente fazer com que a cultura seja uma situação viva até em crescente e que seja uma prática que abranja todos os cidadãos, vai acabar por encontrar limitações à sua plena concretização, precisamente porque nos procuram impor determinados limites àquilo que nós podemos ou não podemos ver. Desculpem, eu tinha que dizer isto. Obrigado, Vicente. Eu diria mais, tu mencionaste os liberais, mas eu acho que não é uma questão de liberais, eu acho que qualquer democrata pensa como o que acabaste de escrever. E brincando um bocadinho com o que disse o Carlos, e se levarmos ao extremo esta coisa de começar a ir buscar os documentos e verificar aquilo que pode ser e não pode ser lido e destruir estátuas e, portanto, pegar na história e verificar o que é que foi bom, o que é que foi mau, vamos ter que chegar ao extremo de recuar a ponto de devolver território aos mouros. Portanto, eu acho que não faz sentido nenhum pegarmos na história e estarmos a tentar apagar. Acho que a história é isso mesmo, a história deve ser tida como tal e deve ser lida, e os erros devem estar lá para não serem repetidos e não apagados. Dito isto, não sei se mais algum dos três quer intervir. João, queres rematar com algum... Não tens som? Já digo que sim. Não, eu acho que estas duas intervenções finais foram efetivamente muito estruturantes, por assim dizer, do pensamento, mas acho que estamos numa fase extremamente crucial de mudança, a meu ver. Acho que existe um conjunto de modelos, nomeadamente os modelos de governança, têm que ser alterados. Isto que o Vicente estava a dizer da prática de repetição dos modelos de ensino é algo que o país precisa de uma grande alteração. Eu acho que esse é o mesmo processo de fundo, a alteração de métodos de ensino, aquilo que estávamos a falar da ligação entre tecnologia, ciência e arte, são processos, a educação pela arte, são processos fundamentais para a transformação de uma nova realidade que é a informação e a partilha da informação e o conhecimento. E nós temos layers muito distintos. Houve uma velocidade enorme de transformação e desta última fase digital deste ano e tal já, mas nós temos uma série de geografias no território em que o fosso ainda vai ser maior. Nós temos um conjunto de população que está cada vez mais longe destas tecnologias de informação. Portanto, a coesão social é crucial e nós temos estratégias muito claras
em que o Estado tem que ter um papel de facilitador acima de tudo, tem que ser regulador, mas sobretudo tem que ser facilitador e perceber qual é o seu papel. A questão dos projetos, dos equipamentos e das estruturas, a questão da mediação é crucial, é mais importante o processo do que muitas vezes a própria estreia de um projeto, a apresentação de uma determinada obra artística. Cada vez mais os processos também são formas de envolvimento, de participação e de termos ações concretas nesta cidadania ativa, e nós temos que fazer algo por isso, porque este fosso é cada vez maior. Nós estamos a falar daquilo que conhecemos como cidades urbanas, mas quando saímos dessas cidades, digamos que a dialética é completamente diferente. E temos que perceber como é que estes cidadãos são inseridos nestas comunidades, como é que eles podem fazer parte destes processos. E isso também tem a ver com os modelos de governança, que têm que ser claramente alterados. Aliás, basta nós pensarmos o que é hoje alguns equipamentos, o que é hoje uma biblioteca do século XXI. Se calhar hoje uma biblioteca tem que responder a esses stakeholders da comunidade. Se calhar tem que ser um espaço em que tenha uma sala para Arduino, que tenha um Fab Lab, que tenha uma cozinha industrial, que tenha uma zona de gaming, que tenha livros, que tenha uma série de coisas. Portanto, a transformação destes equipamentos tem que ser também total e tem que acompanhar toda esta evolução. E há uma coisa crucial, nós para capacitarmos, nós só temos mais públicos e só temos mais esta questão da procura se apostarmos na capacitação. A capacitação é fundamental. E para fazermos isso, ou temos recursos humanos qualificados e com experiência, ou isso não é possível fazer. Para mim, devia ser proibido abrir um espaço que não tivesse um conjunto de recursos humanos, que tivesse pessoas para poder transformar um determinado projeto que foi pensado em conjunto com a comunidade, com estruturas, com instituições, e depois perceber, ok, esse projeto A, como é que ele vai ser implementado. E continuamos a assistir a equipamentos que estão subaproveitados, mas temos que ter mais de 3, 4 pessoas, isto continua a ser um grave problema de norte a sul, e sem isso não é possível implementar projetos concretos. E sobretudo projetos estruturantes e transformadores. Muito bem, obrigado, João. Não sei se mais algum remate por parte dos outros dois intervenientes. E penso que já são quase 9 horas da noite. Falámos um pouco, e resumindo, se é que é possível resumir esta mais de hora e meia de conferência, falámos de planeamento, de métrica, diagnóstico, são coisas que estão a faltar, seja na cultura, eu penso que isto é transversal a todas as áreas da sociedade. Falámos de tecnologia e outro caminho, falámos de novas formas de pensar a cultura. Eu acho que foi extremamente interessante, gostei muito deste bocadinho com os nossos convidados. Quem sabe repetir este tema, nós não tínhamos intenção de repetir temas, mas pode ser que tenhamos sucesso em termos de likes suficientes para ser patrocinados para um novo webinar sobre a cultura. E assim dirijo-me aos nossos espectadores. Este foi o nosso primeiro webinar, organizado pelo Núcleo da Póvoa de Varzim, da Iniciativa Liberal. Já agradeci aos nossos 3 convidados a participação. Obrigado a todos por terem estado connosco. Esperamos fazer outro brevemente. Boa noite e até à próxima. Deus. Ricardo, deixa-me só agradecer ao João e ao Carlos, e também a ti, naturalmente, mas ao João e ao Carlos, principalmente aquilo que me ensinaram e que permitiram refletir sobre a experiência e o conhecimento que eles têm da área da cultura, e só vai potenciar todo o meu empenho para que algumas das coisas que foram aqui ditas sejam uma realidade, porque não há dúvida que racionalidade é algo que falta a muitos setores em Portugal, os setores de atuação de Portugal e, sobretudo, nas políticas públicas. Muito obrigado aos dois. Agradeço e retribuo. Boa noite para todos. Boa noite, obrigado. Obrigado, Deus, boa noite a todos. Tchau, boa noite.